Somos nós ou aguardamos mais alguém? Acredito que por enquanto somos só a gente. Eu vou deixar gravado. O pessoal falou que alguns estão trabalhando, não vai conseguir entrar Ah, por legal. agora. Então vai ser só a Beleza. gente por enquanto. Tá. Ontem eu acabei comentando de leve com a minha turminha de sexta-feira, e teve um menino que veio interessadíssimo em participar, né? Então, se tiver essa abertura aí, se puder Claro. disponibilizar o link para depois eu passar para ele assistir, porque ele também está trabalhando hoje, né? Ah, perfeito, Então professor. também não Inclusive vai vai estar conseguir. gravado e a gente vai disponibilizar num Legal. listado no Pô, YouTube. Meet gravado, vocês têm conta corporativa Ah, ou... não, Vitor é hacker. eu tô gravando pelo OBS do Streamlabs. Ah, tá, legal, maravilha. Tá. Configurei tudo aqui em meia horinha. Não é porque durante a pandemia abriram algumas possibilidades, entre elas o Zoom gratuito para 1.000 pessoas, o tempo ilimitado, era uma facilidade incrível. Então, às vezes, tem alguns artifícios aí para gravar, para ter algumas facilidades, que acaba sendo interessante, né? Eu acabei divulgando nessa época, mas agora já acabou aquela molezinha do Zoom gratuito. Né? O OBS ele é gratuito, ele só algumas Aham, ferramentas de edição que realmente são pagas, mas para aham, gravar, o resto eu consigo fazer pelo Adobe, tenho outros meios. Durante o tempo, uhum, eu sou formado, né? Eu fiz o técnico de TI e aí a gente pegou toda essa parte, além de montar e desmontar, muita parte de software. Aí eu percebi que o OBS é muito parecido com o Photoshop. Aí uhum, o resto das configurações que eu não sabia fazer, ChatGPT. aham. Você sabe que eu configurei o OBS uma ocasião aqui, deu um puta de um trabalhão para fazer, O até porque eu não trabalho. tenho algumas. Nossa, um trabalhão desgraçado. Aí começaram a aparecer inúmeras outras facilidades. Quando eu tenho que gravar, ou eu uso o Zoom gratuito, dependendo do tamanho do vídeo, ou eu uso o que eu gosto bastante, o StreamYard, né? E eu costumo ajudar as pessoas também a montar. Às vezes as pessoas me pedem até mentoria de presença digital, né? Falar, eu quero, né, marcar minha presença digital. Como é que eu faço isso? Ah, legal, vamos lá. Vamos junto que eu vou te dar umas dicas e truques aí de como aparecer, de como divulgar, de como blá, blá, blá. Apesar de eu estar meio desaparecido da web nos últimos tempos, né, porque o doutorado anda me comendo a maior parte do tempo, mas dá para brincar um pouquinho com isso. E eu tomei um strike do Instagram há uns 2 anos atrás, perdi tudo, né? Perdi a conta no Instagram. E até hoje eu não fiquei sabendo por quê. Mas vamos lá. Eu falo ou vocês perguntam? Pode começar, Matheus, se quiser perguntar. Perfeito. Professor, começando assim o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse características que podem fazer com que você evolua na carreira mais rapidamente. Coisas que você considera essencial ali para quem está começando em estágio, em empresa como trainee, principalmente para grandes corporações que tem bastante competição e a Uhum, gente fica um pouco assim de querer demonstrar o trabalho e ter um crescimento um pouco mais amplo. tá. Talvez até mais do que mais amplo, eventualmente até um pouco mais acelerado. Eu acho que Isso. eu vou elencar aqui alguns itens. O primeiro deles é um planejamento de carreira. É você saber o que você quer e onde você quer chegar. Acho que esse é essencial. Em que pese o fato de que, muitas vezes, quando você está dando os primeiros passos profissionais, você não sabe ainda onde você quer chegar, mas não importa isso, tá? Não importa isso. Você traçar um planejamento de carreira significa que você já está dando passos à frente, passos adiante. Então, você pode ter um planejamento de carreira com aquilo que em tecnologia a gente chama de sync point. Legal, então eu vou fazer um planejamento de carreira para os próximos, sei lá, 3, 4 anos, aí eu realizo isso, vejo onde é que eu estou, o que deu certo, o que não deu certo, e aí eu planejo os próximos tantos anos, e é claro que, diferente do que muitas pessoas imaginam,
o planejamento ele precisa ser um planejamento vivo e dialogado. Não é um planejamento que eu costumo falar de planejamento a marteladas. Não é planejamento, não, eu quero chegar em tal lugar. E aí qualquer coisa que se avizinhe nas proximidades, ainda que pareça interessante, você dá uma martelada e fala, não, não quero isso, porque só foge do meu planejamento. Eu dou uma martelada naquilo porque foge do meu planejamento. Aí você tem sucesso e, no fundo, foi a sua pior alternativa, porque o futuro te sinalizou possibilidades muito mais interessantes, muito mais risonhas, e você deu marteladas nessas possibilidades do futuro, porque você não dialogou com o futuro. Então, você manter esse planejamento dialogado com o futuro é bem interessante, sobretudo na ideia, e isso aqui, toda essa ideia de planejamento eu trabalho na mentoria, né? As pessoas entendem e muitas vezes falam sobre foco de uma maneira um tanto quanto equivocada, porque o foco ele tem uma característica. Claro que é importante o foco, eu nunca vou desmerecer o foco, mas eu preciso entender o foco de uma maneira mais ampla. Se eu foco em uma coisa, todo o restante eu me torno cego para, né? Porque a característica do foco eu me concentro em uma coisa e todo o entorno fica esmaecido de tal modo que fala, isso não me interessa, ou então eu não vou ter olhos de ver para tudo aquilo que que está fora do meu foco. Então, muitas vezes, fora desse foco, nesse campo esmaecido que fica ao redor, tem muita coisa interessante. Então, neste ponto que muitas vezes você quer algo, você almeja algo, você coloca no seu foco, mas perde de dialogar com todo o restante que este futuro vem te oferecer. Então, acho que o primeiro ponto é você, de fato, ter um planejamento de carreira. Quer dizer, isso pressupõe que você saiba onde você quer chegar, que você saiba, tenha clareza de onde você quer chegar na sua carreira, de qual é o melhor caminho, não. Mas é você ter um planejamento que inclua isso no teu plano, que é você dialogar com esse futuro, com como as coisas se apresentam. Mas é claro que esse planejamento inicial, de onde você quer chegar, te coloca em vantagem sobre quem não tem um planejamento. Isso é um ponto fundamental. Acho que colocaria aí como característica número 1, ter um plano, tá? Ter um plano de por onde você está, onde você quer chegar, e esse plano possa ser realimentado, retroalimentado, na medida em que você vai dando passos e mais passos, e as coisas vão acontecendo, né? Oportunidades vão aparecendo, oportunidades vão desaparecendo, né? Às vezes vem uma proposta e você fala, cara, vou nessa ou não vou nessa? Dali a pouco acabou essa proposta, não tem mais isso. Então, possibilidades elas aparecem e desaparecem, o trem passa na frente e ele segue o caminho. Então, ter um plano eu acho que é um ponto fundamental. Eu fiz isso na minha carreira, fiz com acertos e com erros, isso me dá uma certa vantagem no sentido de conseguir mapear o que são, sabe, você já tem o cheiro do erro, né? Fala, puxa, então, algumas frases que eu acho que são bastante emblemáticas, que é assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Né? Ou você já falou, ou você já ouviu alguém falar essa frase, e é justamente isso, né? Se eu sei que existe uma possibilidade de lá na frente eu falar, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Pô, por que eu não posso pensar nisso agora? Né? Que é o antes do depois. Então, de fato, falar, legal, eu já pensei em tudo que é possível, então isso tudo faz parte do plano. Então, elemento número 1 é ter um plano, né? Então, aí é claro que é importante saber como traçar este plano, saber como conduzir este plano, saber como retroalimentar esse plano. O segundo ponto, que eu nem acho que esteja tão distante deste primeiro, não, é desenvolver aquilo que eu chamo de um pensamento estratégico. Mais do que um pensamento estratégico, é uma percepção estratégica. Porque, em geral, a gente entra num lugar
numa empresa, sobretudo uma grande empresa, e fica esperando que alguém nos olhe, e fica esperando que alguém reconheça o nosso empenho, reconheça o nosso esforço, veja que a gente está entregando um produto bom e espera que alguém tenha reconhecimento, valorização e recompensa, tipo uma promoção, um aumento e coisas do tipo. Isso é uma baita ilusão. Isso, em geral, não acontece. E por que não acontece? Porque se você está realizando muito bem o seu trabalho, ou seja, se te pediram para fazer 5, você entregou 10, tá? Pô, por que eu vou tirar você da onde você está? É muito interessante que você me entregue 10, entendeu? Eu posso chegar, te elogiar, falar, nossa, que excelente trabalho que você fez, ou seja, estou reconhecendo, que legal, o cara tá me... Então eu me encho de vaidade e começo a entregar 12, legal, mas no bolso não entrou nada mais, promoção outras pessoas receberam e por aí afora. Então é importante que você consiga perceber, ao desenvolver este pensamento e essa percepção estratégica, que é olhar para onde ninguém está olhando e perceber aquilo que ninguém está percebendo. Isso, quando eu consegui desenvolver ao longo da minha carreira, fez com que eu galgasse postos e mais postos muito interessantes, coisa que outras pessoas não estavam percebendo. E eu consegui fazer movimentos na minha carreira que fugiam do ortodoxo, né? Foram bem... eu consegui perceber espaços que ninguém percebia e fui ocupei esse espaço. Então, isso foi bem interessante. Isso só acontece quando você tem um pensamento estratégico. Eu mesmo não... Já passo a palavra aí para o Vitor. Eu mesmo, por vezes, não deixei passar algumas coisas estratégicas que outras pessoas pegaram, né? Alguns bondes que algumas pessoas pegaram. Por exemplo, abrir uma consultoria no momento em que estava começando a terceirização de maneira mais forte, estava pagando mais. Então, eu acabei não dando esse passo. Eu só virei terceiro quando isso já estava mais patente, tá? Ou quando eu comecei a me tornar palestrante e as pessoas, em todas as palestras que eu dava, perguntavam, você já tem algum livro publicado? E naquela época eu não tinha nenhum livro publicado. Qual é a sua titulação? Né? Então eu não tinha percebido que a titulação, que você ter artigos, você ter livros e coisas do tipo. Então, são pensamentos estratégicos que muitas vezes você está dando um passo aqui que você fala, o que isso vai me render? Vai me dar mais trabalho e não vai mais me dar dinheiro. Mas chega lá na frente, você já tem para mostrar. Você já tem o teu portfólio para mostrar de realizações e as pessoas começam a te procurar a partir disso. Então, pensamento estratégico, eu costumo mostrar até uma figura de linguagem que meu pai usava, que era bem interessante. Meu pai jogava sinuca, né? Então ele falava assim, olha, não basta você matar a bola 7, você tem que matar a bola 7 e puxar a branca para matar a bola da vez, senão você perde a sua jogada. Então, você tem que fazer um lance legal, mas ainda assim você precisa dar conta do seu dia a dia. Então, às vezes, matar uma bola 7 te conta algum ponto, mas você precisa matar aquela bola da vez. Então, esse pensamento estratégico é você como estrategiar os lances, né, os movimentos das suas peças, não pensando em agora, mas pensando daqui a 5 anos. Então, por isso que isso se conecta diretamente, o pensamento estratégico se conecta diretamente com o primeiro item, que é você ter um planejamento. Quando você tem um planejamento para daqui a 5 anos, você começa a semear agora coisas que você só vai saber se vai colher daqui a 5 anos. Pode ser que não dê resultado nenhum, mas se precisar, você já tem feito. Alguém levantou a mão aí? Pode perguntar. É o Vitor, né, que Perfeito, levantou a mão? professor. Muito obrigado, primeiramente, por comparecer aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntinhas que elas se misturam para saber um pouco mais sobre sua carreira de maneira geral. A Aham. primeira é muito obrigado pela introdução sobre pensamento estratégico, ser uma pessoa estratégica ligada à produção. A minha primeira pergunta segue no caminho de como se formou o professor Jardir
Então é uma provocação, como se forma um professor. E a segunda só você tem uma formação em filosofia e o quanto isso mudou sua linha de pensamento sobre algumas coisas, porque a gente deixa de pensar apenas na parte de produção e começa a ver mais o eu. Como isso foi importante Uhum. para o senhor? Bom, eu tive uma carreira profissional, por ter tido um planejamento, né, acho que eu cheguei a falar na nossa primeira aula, mas eu acho que cabe revisitar aquela nossa apresentação. Eu acho inclusive que foi por isso que suscitou o interesse de vocês conversarem comigo. Eu comecei a minha carreira profissional, dei os meus primeiros passos no mundo corporativo, por meio que cumprindo uma tradição familiar. Eu sou o 7º filho, meu pai, minha mãe e os meus 6 outros irmãos atuaram no mundo corporativo, então parecia ser um caminho, que já estava pavimentado e eu poderia colher, orientações, dicas e truques, né, de como atuar no mundo corporativo e ter sucesso. Até porque, neste momento, eu não sabia muito o que eu ia querer fazer quando eu crescesse, até porque eu era baixinho nessa época, né, bem baixinho, por sinal. Joguei bola, tentei ser, lapidário, mas, nada disso funcionou. E no fundo, eu tinha lá minhas escolhas ainda eram negativas, né, do tipo: "Puxa, eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer direito, eu não quero fazer engenharia, eu não quero fazer arquitetura, eu não quero fazer um monte de coisa", tudo que eu não queria, eu sabia. Isso é bom, e isso é bom, porque você, evita um monte de dor de cabeça, tá? Até para você não se deixar envaidecer no sentido de: "Ah, não", né, que nem eu eventualmente me deixei envaidecer, "Ah, não, eu vou fazer colégio naval", né, "Ah, vou vestir branco, vou", tá, né, eu tinha a imagem na minha cabeça, né, a minha mãe no cais acenando um lencinho branco e eu, vestido de branco, zarpando no navio, né, para ficar 6 meses no oceano, né, aquela coisa bucólica. E por sorte, eu acho que, né, providência divina, a marinha brasileira, nesta época em que eu almejei ser, né, marinheiro, mandou navios para o Oriente Médio para participar da guerra lá no Oriente Médio. Eu falei: "Não, esse negócio de vestir branco, navio, lencinho branco é divertido, mas matar, morrer, eu acho que não é tão divertido assim não". E aí eu ainda estava sem saber o que fazer, mas continuei no mundo corporativo, né, buscando sempre algum sinal, alguma coisa, alguma pista. E foi quando aconteceu de eu tropicar num computador. E falei: "Véi, esse negócio é divertido, né", porque trabalhar com computador, você trabalha pensando, porque antigamente o trabalho era muito de fazer coisas, de datilografar, de telefonar, de, destacar o papel, de arquivar, e não era um trabalho muito burocrático, estúpido, por assim dizer, mas que era o trabalho que pagava o salário, beleza? Quando apareceu o computador e eu trabalhar, e a possibilidade de eu trabalhar pensando, isso me chamou a atenção. E aqui eu quero fazer um link importante, porque o que do fato de trabalhar pensando me chamou a atenção? Isso já dizia alguma coisa sobre mim. É quando alguma coisa aparece, você fala: "Meu, esse negócio é legal. Gostei, acho divertido isso". Por mais que você não tenha um pensamento, no sentido: "Puxa, o que que eu posso fazer com isso?", porque, aquilo que te faz brilhar o olho, se relaciona diretamente com a tua vocação, mesmo que você não se dê conta disso num primeiro momento. E aí, o trabalhar pensando já dizia alguma coisa sobre mim, né, já dizia alguma coisa sobre mim do tipo: "O que me interessa de fato é o pensar". Então, é como se eu tivesse escolhido ser programador e analista de sistemas, mas a profissão de filósofo já tivesse se prenunciando lá naquele primeiro momento. Se eu tivesse, talvez, naquele primeiro momento, alguém que me orientasse sobre isso, talvez esse caminho pudesse ser abreviado, mas não foi, e eu passei aí na área de tecnologia, em grandes empresas, com um planejamento que eu tracei para a minha carreira, com os acertos e erros que teve esse planejamento,
mas eu tive um sucesso muito rápido na carreira de tecnologia. Muito cedo eu fui programador júnior, trainee júnior, pleno sênior, analista de sistemas júnior, pleno sênior, líder de projeto, coordenador de sistemas, isso tudo em 10 anos de trabalho, né? Dos 17 até os 26 anos eu cheguei nesse topo da carreira técnica de tecnologia. A falha no meu planejamento é que eu tinha prometido lá no planejamento inicial que eu ia chegar nesse ápice da carreira técnica e depois eu ia fazer alguma outra coisa, e ao longo desse caminho eu não pensei nessa outra coisa. E aí eu falei, cara, agora eu atingi o objetivo e não sei o que eu fazer a partir daqui. Aí o plano acabou patinando. Mas foi interessante no sentido de que eu percebi que a vida me ofereceu essa oportunidade desse tempo na tecnologia, como se fosse um treinamento mesmo, para eu conseguir me tornar hábil no pensamento. E chegou um determinado momento, ainda sem saber muito o que eu queria fazer da vida depois da tecnologia, que eu ouvi na minha orelhinha uma intuição do tipo, você não vai estudar filosofia. E aí eu fui estudar filosofia. Bom, o estudar parecia ser um tanto quanto incoerente, né? Tipo, vou voltar para o banco da escola para estudar filosofia, e eu sou analista coordenador de sistemas na tecnologia, parecia não ter uma coisa a ver com a outra. Mas foi meu engano, até eu fui contratado em uma das empresas e a pessoa que me contratou, certa feita, me disse, você sabe por que eu escolhi você e não outras pessoas que tinham a mesma experiência e bagagem? Eu, claro, né, falei, não sei, porque você fez filosofia. Então, isso me deu um diferencial também no mundo corporativo. As pessoas vendo que eu tinha, tendo feito filosofia, eu escapava do lugar comum que as pessoas estavam fazendo pós, MBA, blá, 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 e no fundo, querendo se diferenciar na carreira, acabaram fazendo mais do mesmo. E eu fui por um caminho diferente e isso acabou me tornando uma pessoa diferente. Pouco antes da filosofia apareceu a programação neurolinguística, que é uma tecnologia, se eu posso assim dizer, né, que faz com que eu pense sobre como eu penso. Então, ela se redobra sobre o pensamento. Então, que tipo de pensamento eu tenho, como é que eu posso potencializar o meu pensamento, atingir maior largura, maior profundidade, maior altura no meu pensamento. E aí acabou que com esse acúmulo de experiência, e quando eu fui fazer filosofia já com foco, não fui fazer do nada nem só para me divertir, fui fazer com um objetivo, né, que era de fato conhecer a filosofia. E isso acabou me rendendo, primeiro, boas notas, né, excelentes notas, e o incentivo dos meus professores a eu ir direto para o mestrado. E eu acabei indo direto para o mestrado, e daí, para ter convites para lecionar, para ter convites para dar palestras e coisas do tipo, ou até escrever, acabaram se abrindo gratuitamente, tá? Só por conta dessa postura. Então, até hoje, toda hora, alguém me pede para escrever em algum lugar, me pede para escrever algum artigo, para revista, para jornal, para coisas do tipo. Então, eu acho que essa experiência de vida, cedo ou tarde, ainda que não esteja a lecionar, não seja plano, eu acho que você acaba meio que se obrigando, porque você tem algo a te ensinar, você tem algo a oferecer. Então, isso acaba meio que a vida te cobrando, tipo, cara, toda a tua experiência, toda a tua bagagem, toda a tua expertise, você vai segurar só para você e sim vai descer com isso? Cara, compartilha isso. Compartilha com blog, compartilha com livro, compartilha com aula, compartilha com artigo, compartilha de algum modo num podcast, compartilha de algum modo para que outras pessoas possam escorregar menos nas cascas de banana que você já escorregou e conseguir ter atalhos. Se isso estiver dentro dos seus planos, por exemplo, né, você pode fazer isso voluntária e gratuitamente, de maneira altruísta, ou você pode transformar isso num produto. Eu acabei fazendo as duas coisas, tá? Eu tenho blogs, eu tenho podcasts, eu tenho meu canal do YouTube e eu tenho as minhas mentorias, onde também eu ganho algum dinheiro com isso.
Mas sim, né, chegar na filosofia me ampliou muito a minha percepção sobre mim mesmo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o mundo corporativo. Por isso que eu escrevi o livro Filosofia nas Empresas, né, para tentar mudar um pouco o modo como as coisas aconteciam e acontecem no mundo das empresas. Então, sim, fazer filosofia me ampliou muito a minha percepção sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre presente, passado e futuro, sobre como as coisas acontecem, e, claro, me deu um diferencial muito grande para interagir com as pessoas. Fala, Matheus. Perfeito, professor. Gostei bastante da sua resposta, né? Linkando com um pouco da sua trajetória. E eu vou ler uma pergunta aqui do chat, tá? Da Mayara. E no final vou fazer a minha, que tem a ver com o que ela disse também, tá? Ela me perguntou assim, mencionando, né, que quando a gente inicia no mercado de trabalho, a gente leva um tempo para entender a importância do que é ter uma estratégia de crescimento, né? E ela queria saber se você já passou por isso, né? E como é que você lida com a sensação de tempo perdido, né? Às vezes a gente acaba sendo muito duro conosco mesmo. Eu lembro que você mencionou uma vez, né? A gente acaba sendo pouco amigo nosso. Então, como é que você lida nesse sentido? E a minha pergunta agora é se você tem alguma dica para o ambiente de trabalho, né? Porque eu entendo que é um ambiente que não é tão paternalista quanto faculdade, escola, a nossa família. E como é que a gente faz para poder ler o entre linhas, né? A comunicação que fica no ar, mas não é dita. Tá bom? Então, já começando do fim para o começo, né? Essa comunicação que não é dita, você consegue ler a partir do desenvolvimento do pensamento estratégico e da percepção estratégica. Tem uma passagem no Senhor dos Anéis que é muito interessante, que o Gandalf está lá nas minas de Moria, e ele está na dúvida se eles vão por um túnel ou se vão por um outro túnel. E aí ele chega e fala, já sei, né? Ele fala, ele lembrou. Não lembrei. É que o ar aqui é melhor do que o de lá. Então, na dúvida, confie no seu nariz. Então, você desenvolver a percepção, né, o cheiro de oportunidades é uma coisa que pode ser desenvolvida. Você conseguir perceber as entrelinhas do que está acontecendo, você conseguir perceber as dores, mas para isso você precisa desenvolver, por isso que eu falei que existe o pensamento estratégico, mas existe a percepção estratégica. Então, você ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, inclusive nariz de cheirar, né, para sentir o faro das oportunidades, sentir o cheiro, às vezes até sentir o cheiro da carniça, chegar e falar, velho, a vaca está indo para o brejo, então vai dar merda aqui, então deixa eu me coçar e procurar alguma coisa. Então, tanto perceber as oportunidades positivas quanto as oportunidades negativas. Puxa, deixa eu sair antes, porque senão vai ter 50 currículos procurando vaga de trabalho, e agora só eu que vou estar. Então, tem isso. Sim, eu acho que, como dica no sentido do início da jornada profissional, faça muito bem aquilo que te pedem, tá? Faça perfeitamente, com extremo zelo e atenção àquilo que te pedem, ainda que seja pouco, ainda que seja estúpido e banal, faça muito bem aquilo que te pedem. Isso é o mínimo que você pode fazer, tá? Agora, se você puder fazer isso e mais alguma coisa, faça. Se puder cavocar com outras pessoas, o que você está fazendo aí? Você quer que eu te ajude? Você está apertado? Por quê? Porque aí você começa a conhecer outras coisas a mais. Ainda que você não tenha um plano, ainda que você não tenha... nada disso é tempo perdido. Nada é tempo perdido. Eu fiquei 32 anos no mundo corporativo. Você fala, nossa, você perdeu 32 anos da sua vida, que você podia ter sido filósofo? Cara, não perdi 32 anos. Eu adquiri 32 anos de experiência no mundo corporativo. Experiências do que fazer, do que não fazer, experiências, tá? Em determinado momento, quando você percebe, que fala, cara, estou patinando aqui, é importante você ter essa retroalimentação do tipo, velho, eu preciso me coçar, preciso fazer alguma coisa. Mas nada é tempo perdido. Mas ter esse feeling, né, do, cara, que mais eu posso fazer para ir mais longe, para ir mais
para cima, para ir mais no profundo, para ir no mais largo. Então, ter momentos que eu chamei de sync point, né? De você fazer essa reavaliação e esse replanejamento é muito importante. Mas, honestamente, não tem tempo perdido. Todo tempo é entender, e esse momento de sync point pode ser interessante. Eu tenho uma prática nas minhas mentorias, que é o diário de bordo, né? Que eu tirei essa ideia do Jornada nas Estrelas, né? Porque ele tem lá o diário de bordo da Star Trek, né? Eu acho que é importante a gente ter um diário de bordo, que é você meio que escrever neste diário, o que eu aprendi, o que eu melhorei, o que eu falhei, que pontos eu falhei que eu preciso melhorar. Se você começa a colocar isso meio que num diário, que você pode ir atualizando, o Google, né, o Drive te permite esse tipo de coisa, acessar no celular, acessar no computador, acessar de qualquer lugar, de qualquer computador, e você chegar e falar, cara, falhei nisso, né? Tive um problema, falhei nisso, poxa, fiquei nervoso num momento em que eu não devia ficar nervoso, poxa, né, isso aqui tem sido um problema, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes eu fiquei nervoso, cara, isso aqui tem sido um problema, eu preciso resolver isso. Então, na medida em que você começa a colecionar suas falhas que você precisa ver, seus progressos que você precisa ter. Poxa, precisei falar em público e patinei, não foi legal. Poxa, preciso dedicar um tempo para aprender a falar em público, para aprender a me comunicar. Puxa, eu mandei um e-mail e fui mal entendido, então eu preciso desenvolver uma comunicação escrita muito mais eficaz. Então, ter um diário de bordo, onde você vai fazer um follow-up de tudo que você pode fazer, do que está acontecendo, ou então se você fala assim, mas eu não, passou 6 meses, eu não tive nada a acrescentar no meu diário de bordo, isso é uma coisa que você precisa acrescentar, porque, cara, está acontecendo um monte de coisa no mundo e você não mudou. Então, cara, se coça, precisa mudar alguma coisa. Então, até quando você não tem nada para escrever, você tem alguma coisa para escrever. Então, você manter esse tipo de coisa no sentido de ter um follow-up do tipo, poxa, que pontos eu posso melhorar? Que pontos eu posso, que eu já sou bom, mas eu posso desenvolver? Quais são as minhas falhas recorrentes que eu preciso superar? Fobias, medos, ansiedades, né, coisas emocionais, dificuldades de relacionamento, pessoas que me enchem o saco, e são tipo de pessoas que sempre acontecem na minha vida. Pô, o que a vida está querendo me dizer com isso? Então, manter um diário de bordo, no sentido de você estar mapeando o que você é bom e ainda pode melhorar, né, uma mudança evolutiva, o que você é mais ou menos, mas pode melhorar, o que você é fraco e, cara, nem quero melhorar nisso, porque velho, nisso eu sou um fracasso. Não adianta não adianta apostar nisso, porque é uma desgraça. E no que a vida está me chamando na chincha e eu estou postergando essa melhora, mas ela está me cobrando isso dia após dia. Então, eu acho que isso é importante. Mas, assim, não tem tempo perdido. O que eu comentei de ser mais amigo da gente mesmo, é nesse sentido, de você se tratar como um amigo, de você se dar conselhos e menos ficar se espinafrando, né? Menos de você ficar se xingando, porque isso não... Claro, você não precisa ser condescendente com você mesmo. Você pode cobrar, você tem que cobrar para você ir cada vez mais longe, mas menos uma cobrança que seja... que te coloque para baixo, né? Que te coloque como teu inimigo e não como teu amigo. Então, é aprender a ser seu amigo e muito menos o seu feitor, por assim dizer. Não sei se eu respondi completamente a pergunta ou tem mais alguma coisa. Tem mais uma pergunta aí, né? Pode mandar bala, Cauã. Perfeito, professor. Gostei muito da sua colocação, principalmente da que não existe tempo perdido, né? Muitas das vezes a gente... Perdido.
Eu vejo Sim, muitas pessoas, só complementando isso, né, pegando esse gancho, eu vejo muitas pessoas com a minha idade, falando, não, mas eu não tenho mais, eu não posso mais errar. Véi, você vai continuar errando. Com 50, com 60, com 70, com 80, você vai continuar errando. E não quer dizer que você vai insistir no erro. Tipo, eu vou errar. Vou errar numa aula, vou errar numa palavra, vou errar numa estratégia, vou continuar errando. E, cara, até o resto da sua vida você vai errar. E não tem tempo perdido, você não vai perder seu tempo, você precisa aproveitar, enriquecer o seu tempo e aproveitar o seu tempo e aproveitar os seus erros para você aprender com os seus erros. Não tem tempo perdido. Perfeito, professor. Eu queria falar brevemente que, assim, o planejamento de carreira, muitas das vezes, ele é associado a metas muito lineares, muito bem definidas, mas a gente sabe que existem diversas mudanças, crises, reinvenções, oportunidades inesperadas. Então, eu queria saber como que a gente pode elaborar um plano de carreira, um planejamento de carreira que seja estruturado e resiliente a incertezas, a mudanças, e como que a gente pode lidar no longo prazo com as oportunidades que aparecem inesperadamente. Tá. Bom, já dando uma resposta para você nesse aspecto, eu vou dizer que uma das estratégias mais eficientes é essa que vocês acabaram de criar. É você criar um grupo porque assim, você não consegue ficar atento a tudo, o tempo todo. Agora, se você está num grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas, estas 30 pessoas conseguem estar atentas a tudo. E se a gente consegue ter reuniões uma vez por mês, tá? Onde a gente pode trocar experiências, trazer contribuições, trazer percepções que você teve de movimentos que estão acontecendo no mercado, na tecnologia, na geopolítica, no isso, naquilo outro, disso pode nascer oportunidades. Então, essa estratégia de vocês juntarem um grupo e trocar informação, trocar experiências, um ajudar o outro, cara, essa é uma excelente estratégia e eu já elogio vocês por conta disso. Segundo ponto todo planejamento tende a falhar, ponto. Se ele não falhar, vai ser uma excepcionalidade. Todo planejamento falha. 100% do planejamento é feito para falhar. Por quê? O planejamento é uma perspectiva de futuro. Cara, e não dá para saber o que vai acontecer no futuro. Então, aquele ponto, eu retorno àquele ponto. O importante é sempre a gente dialogar com o futuro. É você estar sempre atento ao movimento, a tudo que está acontecendo. Porque na medida em que você... e aí eu vou trazer aí para ilustrar isso, uma imagem que eu acho que deixa isso um pouco mais claro. Se você teve a oportunidade de fazer uma caminhada no campo, por exemplo, eu vou caminhar daqui até lá. Então você fala, vou caminhar até tal lugar. Enquanto você está caminhando de um ponto ao outro, que é o objetivo que você traçou, o horizonte se alonga e se amplia. Então, ele te traz perspectivas e opções que você não tinha antes da jornada. Você consegue enxergar melhor depois que você começa a caminhar. O horizonte sempre vai se alongando e se ampliando. Mas se você não começou a andar, você não vai conseguir perceber esse alongamento do horizonte. Então, cara, primeiro, ponha-se em caminho, né? Ponha-se a andar, a caminhar na sua jornada, ainda que você não saiba onde você quer chegar. Tenha para você, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, que para mim fez uma grande diferença. Eu sempre fui muito mais criativo do que disciplinado, como característica pessoal. É claro que muitas vezes a vida me pede para ser mais disciplinado, mas eu não posso impedir, nem devo impedir que a minha eventual disciplina mate a minha criatividade, porque é uma característica muito mais fundamental para mim, é um ponto forte que eu tenho. Puxa, perdi o fio da meada do que eu estava falando. Lembrei da dica, né?
Quando eu fui estudar programação neurolinguística, a gente aprende num dos pontos da programação neurolinguística que você tem que colocar os seus objetivos no papel, disciplinadamente, o que eu quero, o que eu não quero, em quanto tempo eu quero, de maneira bastante específica. E por ser menos disciplinado, em geral eu não conseguia fazer isso, traçar os planos, colocar os planos no papel. E aí, às vezes, eu me cobrava, né? Falava, puxa vida, precisa colocar os objetivos no papel. Aí chegou um determinado momento que eu cheguei e falei, velho, aonde eu tô? Né? Como diria o mineirinho, né? Um cotô. Aí eu, quando fiz esse Think Point, né, quis tentar realizar onde que eu estava, eu falei, caraca, eu estou muito mais adiante e muito mais acima do que eu poderia imaginar e colocar em qualquer objetivo nos últimos 10 anos. Falei, se eu tivesse sido disciplinado e colocado os meus objetivos no papel, pode ser que eu pudesse ter atingido alguns tantos desses objetivos, mas pode ser que isso aí pudesse me atrasar e eu não estivesse tão na frente quanto eu estava naquele momento. Então, aí eu acabei adotando uma estratégia que eu acho muito interessante e que eu incentivo a maior parte dos meus mentorados a isso, né? As pessoas falam de você sair da zona de conforto. Mas, em geral, como isso acontece de maneira sistêmica? Você sai de uma zona de conforto, tá? E você, claro, passa por todo um desconforto, e é claro, é óbvio isso, né? Quando você sai da zona de conforto, você vai passar por determinados tipos de desconforto, até você chegar e atingir um determinado objetivo. Legal? Legal. O que é esse objetivo? Uma nova zona de conforto. Num outro momento, depois de todos os desconfortos do caminho, mas você atingiu uma nova zona de conforto. E aqui você sabe, não, você tem que sair fora da zona de conforto, não sei o quê, mas você chegou numa outra zona de conforto. Eu acho que a estratégia ideal é você adotar para a sua vida uma zona de confronto, que é você diligentemente ficar anotando os seus desafios, os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades e por aí afora, e ir sistematicamente fazendo checklist do tipo, cara, tem isso aqui, essa pendeira que eu preciso resolver. E ataca, cara, ataca, resolve isso. Que aí você vai se confrontar com as suas limitações. Só assim você consegue ir mais longe, mais alto e com maior profundidade do que você poderia se você ficasse se escondendo de tempos em tempos na zona de confronto. É isso que muitas vezes algumas doutrinas chamam de você aprender pelo amor e não pela dor. Proponha-se, disponha-se a vencer as suas barreiras, a vencer seus medos, a vencer suas dificuldades, se coloca no caminho de vencer todos esses entraves da sua vida. Só assim você vai conseguir ir mais longe do que você jamais poderia ter imaginado na sua vida. Então, quando você consegue ir dialogando e se colocando e se dispondo a melhorar dia após dia, cara, primeiro, a jornada passa a ser menos difícil, porque você está aprendendo e você está crescendo pelo amor e não pela dor. E não tem, a vida não fica te espetando, te cutucando com ferro quente, do tipo, cara, tem isso aqui que você precisa resolver. Cara, tem isso aqui que você precisa resolver. Ó, isso aqui você precisa resolver. E você fica tentando se driblar as chamadas que a vida vai te dando. A vida é pródiga em te dar dicas do que você precisa melhorar. Se você desenvolve esse faro, se você desenvolve essa atenção estratégica, você começa a colocar no legal. Qual é o próximo passo que você precisa melhorar para ir mais longe? Então, é você, de fato, estar atento a todos esses sinais que a vida está te oferecendo no dia a dia, nos relacionamentos, nos fracassos. Aliás, falando em fracasso, né? Como eu disse, não tem tempo perdido, não tem fracasso. Fracasso, eu acho que é aquele degrau para você chegar no topo. Fracasso é aquele passo necessário para você atingir aquele sucesso. Fracasso é sempre um momento onde você aprende muito mais do que no sucesso. O sucesso te envaidece e isso te trava. O sucesso te embota a tua percepção para novas perspectivas. O fracasso não, te deixa atento. A derrota te deixa atento. A derrota te deixa aplicado para conseguir vencer.
Tá? E se você venceu, continua aplicado para conseguir melhorar. O exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Ele não é o melhor jogador de futebol do mundo, mas, cara, ele é muito aplicado. Ele é muito aplicado em melhorar cada ponto da vida dele. Perfeito. Matheus, se quiser ler a pergunta, e logo Isso. eu já faço minha última pergunta e encerramos, tudo bem? Alguém mais quer fazer alguma pergunta antes de Eu vou. Só antes de vocês falarem, assim, eu ainda estou com tempo, se quiser estender um pouquinho Isso. mais. A gente cria uma outra chamada, porque essa aqui acho que vai encerrar. Aí eu mando para você e para os colegas. Beleza. O papo tá muito legal, a gente tem mais tempo. Vou começar lendo a pergunta da Mayara, tá? Daí eu vou passar pro Vitor, e aí na outra chamada eu faço a minha. Tá bom. Deixa eu abrir o chat aqui. Anota aí. Perfeito. A Mayara perguntou, professor, que por sermos considerados uma geração muito ansiosa, que conselho você poderia nos dar, né, para que a gente não acabe se sabotando no mercado de trabalho? E daí eu já vou instigar um pouquinho também, mas na vida pessoal também, tá? E se tem alguma razão específica ali, partindo da parte da filosofia, que justifique esse nosso comportamento, tá bom? E aí o Vitor pode fazer a dele aí. Sim, existe sim na filosofia. Eu lido muito com a ideia de ansiedade, e esse é um erro, muitas vezes, que a psicologia tem. A psicologia acha a ansiedade natural, e a ansiedade não é natural. Tá? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação com a preocupação. É uma generalização da preocupação. Então, quando você fica preocupado, o teu corpo sinaliza quimicamente isso, tá? E a gente vai dar uma brincadeirinha na psicologia e na neurociência, tá? Então, o teu corpo instala uma química apropriada, característica da preocupação. Você não tem dúvida sobre o que é preocupação ou o que é tristeza. São duas químicas diferentes. O que é preocupação, o que é medo. Tá? Embora muitas vezes você possa estar preocupado com algo que te dê medo, mas a preocupação tem uma química característica e, claro, uma sensação característica. E a preocupação, ela te evoca a se ocupar, né, porque ela é uma pré-ocupação de alguma coisa, de resolver, de você garantir que aquilo que você quer que aconteça, aconteça, ou aquilo que você não quer que aconteça, de fato, não aconteça. Só que isso vai até um limite do que você pode fazer para garantir isso. Você vai conseguir garantir? Não. Existem forças que escapam do seu controle, tá? E aí, quando você atinge esse ponto de forças que escapam ao seu controle, ou seja, a partir daqui já não está no meu controle, eu não consigo garantir que aquilo que eu quero que aconteça vai acontecer, ou aquilo que eu não quero que aconteça não vai acontecer. É a partir daí que você precisa se desocupar. E aí você precisa ter este momento de fechamento, tipo, olha, a partir daqui, eu estou preparado, o que eu quero e fiz tudo para que aconteça ou não aconteça. Mas, se não acontecer, tá bom, eu já sei como lidar com isso. Então, existe um plano aqui, existe um método para lidar com a preocupação. Mas quando eu não tenho esse método para lidar com a preocupação, eu fico naquela, retroalimentando a preocupação, e eu começo a ficar preocupado, porque daqui a pouco eu vou ficar preocupado, e depois eu vou ficar preocupado de novo, e eu não tenho solução para isso. Então, quando eu começo a redobrar a preocupação com a minha preocupação, de coisas que vão acontecer ainda, e não sei o que fazer se elas aconteceram ou não acontecerem, isso vai gerando um sentimento de ansiedade onde eu perco o foco, porque a minha preocupação